Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Construtec Cursos, aqui quem fala é Matheus e hoje nós vamos comentar questões sobre resistência do concreto, iniciando com a questão da FGV, da prova recente da Compesa 2018, que tem o seguinte enunciado: a respeito de concreto para fins estruturais, cujas classificações são definidas em normas pela ABNT, leia o fragmento a seguir. Então o comando da questão pede para que nós completemos os espaços em branco. Vamos lá para o texto. Os concretos normais, misturados em canteiro de obra e utilizados em elementos de estruturas de concreto armado, são classificados conforme a. Então, nós temos nas alternativas aqui a palavra resistência característica, é litração de compressão. Vamos continuar a questão. Os concretos com classe de resistência inferior a, temos aqui as opções C15, C20 e C25, não são estruturais. Então, para responder a questão, nós vamos fazer um breve comentário sobre as classes de resistência do concreto e o que elas indicam. A NBR 6118 de 2014 ela determina no seu item 8.2.1 que a classe C20 ou superior se aplica ao concreto com armadura passiva, ou seja, o concreto armado, e a classe C25 ou superior ao concreto com armadura ativa, CP. A classe C15 pode ser usada apenas em obras provisórias ou concreto sem fins estruturais, conforme a ABNT NBR 8953. Então, retornando ao comando da questão, o que ele pede é que os elementos de estrutura de concreto armado eles não podem ter resistência inferior a 20. E que resistência seria essa? Para o concreto nos interessa a resistência característica de compressão, como está aqui explicitado na tabela da NBR 6118, a tabela 7.1, nós temos que, de acordo com a classe de agressividade em que o concreto se encontra, nós vamos ter uma classe mínima de resistência para esse concreto. E essa resistência é sempre a resistência à compressão, porque nos elementos de concreto armado ou protendido, nós sabemos que a compressão é resistida pelo concreto e a tração é resistida pelo aço. Então, o que nos importa essa resistência do concreto, a sua classe definidora, é a resistência à compressão. Então, portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D, resistência característica de compressão, C20. Vamos para mais uma questão da CESP, da CGM de João Pessoa, 2018. Tem o seguinte enunciado: no que se refere às especificações de materiais e serviços, cadernos de encargos e normas técnicas, julgue o próximo item. A resistência à compressão característica do concreto é obtida a partir do ensaio de compressão diametral em corpo de prova cilíndrico. Olha só a afirmação que ele está fazendo. Isso é certo ou errado? Vamos lá. Para determinar a resistência do concreto em FCK, o nosso ensaio que temos que realizar é um ensaio de compressão uniaxial e não compressão diametral, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 5739, onde ela trata dos ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Nesse teste, o corpo de prova é submetido a um carregamento que aumenta progressivamente até a ruptura da amostra. O valor da força exercida no momento da ruptura indica a resistência máxima que o concreto suporta. E nós temos para medidas de resistência à tração do concreto, que pode ser obtida por três tipos de ensaio: ensaio de tração direta, ensaio de tração por compressão diametral, que era o que a questão afirmava, que era a compressão diametral, ensaio de tração na flexão. Então, retornando ao nosso item, a resistência à compressão não é obtida pelo ensaio de compressão diametral, portanto, item errado. Vamos para mais uma questão sobre a resistência do concreto. Questão da CESP do TJ de Alagoas 2012. Assinale a opção correta a respeito da resistência estrutural do concreto. Letra A. A resistência do concreto à compressão não é afetada pela sua porosidade. Essa afirmativa está incorreta, pois a porosidade influencia e muito na resistência à compressão do concreto. Letra B. A resistência à compressão diminui ao longo do tempo. Olha, quando nós temos um concreto, ao longo do tempo essa resistência à compressão vai aumentando devido aos seus processos dentro da sua microestrutura. Então não se pode afirmar que ela vai diminuir, ela tende a aumentar. Letra C. A presença de carga permanente no decorrer do tempo reduz a resistência do concreto. Está correta a letra C. É o denominado efeito Rich, ou seja, quando o concreto está sendo submetido a ações de cargas permanentes ao longo da sua vida útil, essas cargas tendem a diminuir a resistência do concreto pela ação permanente.
Então vamos verificar agora a outra letra, a letra D. Emprego de plastificantes na mistura de argamassa aumenta a resistência do concreto. Isso é falso. O plastificante vai ajudar a trabalhabilidade e não a resistência do concreto. Vamos para a próxima alternativa, letra E. No preparo do concreto, a elevação do fator água-cimento aumenta a resistência da mistura. Isso está errado. Há essa inversão aí. Quanto menor o fator água-cimento, maior tende a ser a minha resistência do concreto. Então, portanto, o gabarito é letra C. Mais uma questão agora da FCC, TRF Segunda Região 2012. A encomenda de concreto dosado em central deve ser realizada informando a resistência característica do concreto, o FCK, no caso, o seu abatimento, o SLAMP, a dimensão máxima do agregado, seja ele brita 1, brita 2 e qualquer que seja a dimensão utilizada para aquele traço, e a classe de agressividade. Então, um concreto especificado com FCK igual a 20 MPa deve possuir resistência característica A. Então, nas alternativas nós vemos tração, compressão, tração e torção. Qual é essa resistência característica? O que é que nos importa no projeto de estruturas de concreto? A resistência característica à compressão do concreto. Então, ficamos entre as alternativas B e C. Essa resistência característica, ela é igual ou superior a 20 MPa ou ela é de até 20 MPa. Vamos ver o que diz a NBR 6118. Segundo a NBR 6118, o concreto ele é qualificado pelo CFCK, resistência característica compressão. E esses valores característicos das resistências são os que, em um lote de material, têm uma determinada probabilidade de serem ultrapassados. Ou seja, um concreto com FCK de 20 MPa, de acordo com o desvio padrão estabelecido na norma, ele tem que ter sua resistência superada na grande maioria do lote. Essa resistência tem que ser maior ou igual ao determinado FCK. Então, retornando ao comando da questão, nós vamos perceber que a alternativa correta é a letra B, ou seja, essa resistência tem que ser igual ou superior a 20 MPa. Espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima.